Fala galera, aqui é o Shine, o original, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo da vez é um vídeo novo do Danael, react dele aqui, que tem um tempinho que eu não trago, né? E é um vídeo falando aqui sobre, novamente, técnicas narrativas. Apesar de ter o Gojo na thumb, né? Eu imagino que não seja exatamente sobre Jujutsu, talvez deve ser algum assunto mais aleatório, talvez até tenha algum exemplo de Jujutsu no meio. Mas é um vídeo, como sempre, de técnicas narrativas que ele faz muito bem. Já trouxe outros no canal aqui. Confere a playlist do Danael pra você ver todos os reacts que eu já fiz. Mas o da vez é pra falar que a premissa que você tem pra começar a sua história não é exatamente a coisa mais importante do mundo, né? Então creio eu que ele vai mostrar exatamente outros tipos de artifícios de roteiro que são também muito importantes. Além do que, obviamente, a sua ideia inicial, beleza? Então antes de iniciar um vídeo aqui, aquele recado sempre, se inscreve aí no canal, deixa um like para ajudar, comente aí o que vocês acharam do vídeo, como do meu react também, sempre bom receber o feedback de vocês. E não se esqueça de passar mais tarde na Twitch, que hoje tem live de leitura, finalmente o final de Tokyo Revengers. Vamos terminar hoje esse mangá horroroso, que eu prometi há muito tempo atrás que eu ia ler inteiro em live, sem poder dropar, e hoje finalmente iria entregar a última live dessa bosta, beleza? Então vejo vocês da roxinha mais tarde pra terminar essa porra, e agora, sem mais enrolação, bora pro react. Falando sobre como a premissa de uma história importa menos que você acha, vou deixar o like e vamos lá. YouTube, vamos falar de um bagulho chocante que vocês jamais consideraram na sua vida. Presta atenção em mim, ó, presta atenção. Ok, tô prestando atenção. Quando você está contando uma história, você precisa contar a história. Eu recebo muita mensagem de você. Caralho! Explodiu a mente agora. Seja no Twitter, seja no Discord, todos os lugares são abertos. Entrar em contato comigo é muito fácil, eu respondo às vezes em todas as minhas redes sociais, então muita gente vem falar coisa comigo. E uma das coisas que mais vem falar comigo é: Danael, o que você acha de história X? Você acha que uma história com esse conceito aqui funciona? E a pessoa vai lá e explica o conceito da história, os gimmicks dela e o que ela tem e tudo mais. E esse tipo de pergunta é complicado e chegou ao ponto que eu gostaria de responder todo mundo de uma vez só. Então vamos lá. Olhem bem nos meus olhos quando eu falar isso. Praticamente toda história que você pensar pode funcionar. Qualquer conceito que você pensar, esse conceito é bom, provavelmente. Vai lá. Provavelmente vai ser, né? Boas histórias surgem assim, né? De pensamentos aleatórios, tá ligado? Ainda mais se ela for, entre muitas aspas, algo original, né? Porque é muito difícil criar realmente algo do zero sem se basear minimamente em alguma coisa. Mas sim, vai na fé e tenta. É a forma que você vai construir depois que vai dizer realmente se o negócio é bom ou não, se funciona ou não. Mas aí o conceitos são muito variáveis, tá ligado? Você não tem como cravar, né? Tenta aí e vê o que dá, tá ligado? Isso é porque o mais importante na hora de contar uma história é contar a história. Não é bem, o conceito narrativo, a premissa é essa, a história é sobre isso daqui. Não, conta ela bem. Se você contar bem a sua história vai ser boa, provavelmente. É claro que existem ideias ruins, eu não tô negando que existem ideias ruins, mas a maioria esmagadora de todas que você pensar são tranquilas. Dá pra fazer, é só executar bem. Premissa não é tão importante quanto alguns de vocês acham que é. A execução deveria sempre ser seu foco. Só que tá aí a questão. Execução seria só o roteiro? Não, nem fudendo. É muitas coisas que realmente compõem uma obra, na verdade, né? Não tem como dizer que não. Agora, em suma, quando você quer começar do zero, então, só escreve, tá ligado? O que importa mesmo é você se dedicar em fazer a parada. Não realmente a ideia inicial, ou com diferente, estiloso, enfim, tantos outros adjetivos que você possa pensar de premissa que isso possa ser. É como ele tá falando, só faz a história. Qualquer obra, tudo é narrativa. E tudo é uma execução de narrativa. Então, quando você está pensando na história, você não pode pensar só no roteiro, ou no caso na parte de e isso acontece na história e ponto. Vamos lá, vamos olhar pro audiovisual rapidinho. Quando você quer escrever um filme, você primeiro vai escrever o argumento do filme, que é basicamente um textão explicando qual que é a história do filme. Isso vai acontecer, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. E aí, depois de fazer seu argumento, ele ser aprovado e blá blá blá, você vai pro roteiro. No roteiro, você vai encaixando as ideias, as cenas, o que leva pra esses lugares. das cenas. No caso, o básico, tipo, é uma loja. Foda. Algumas das ações dos personagens, você vai escrever a progressão da história, como ela tá acontecendo momento a momento a momento, em seus pequenos detalhes. E aí você termina o roteiro. A parte da história não acabou. Mas se você é um roteirista e só um roteirista, você provavelmente não vai lidar com o resto, não. Porque depois disso a gente entra na fase de decupagem, onde o diretor precisa fazer um roteiro técnico ou roteiro decupado. Ele vai pegar as suas palavras, roteirista, e transformar elas em imagens, traduzindo o que você fez no seu roteiro para um outro tipo de roteiro. Mas nesse caso é pro cinema em específico, né? Se você quer criar um mangá, não dá pra realmente
traduzir exatamente sobre isso. No caso, você tem que ser a pessoa que vai ser o roteirista e também o próprio diretor depois, pra decupar isso e pra dentro da sua obra que você tá criando, tá ligado? Onde vai ter várias informações, como por exemplo, qual plano vai ser utilizado, o tipo dele, onde a câmera estaria posicionado, o que deveria estar no fundo, que tipo de lente você usaria, porque quem está consumindo a história não vai pegar o seu roteiro e ler, é uma obra audiovisual. Exatamente. Então tem que trazer essa sua história pro audiovisual da melhor maneira possível. E aí a adaptação. O processo de decupagem é contar a história da forma mais adequada pra mídia audiovisual. E aí todo o processo de contar a história depois disso vai ser totalmente baseado no audiovisual. Que música usar em momento X do roteiro? Que plano seria... Às vezes nem música, né? Às vezes é importante também não ter música alguma em uma cena. Seria bom em momento X do roteiro. Também. Como que o ator vai conseguir entregar essa fala que está no roteiro? O roteiro qual emoção é a base, quer passar e ele precisa ser seguido. Por aí vai. Porém, o grande foco é mais em como a história vai ser contada do que a história em si. O processo de contar uma história é um processo de linguagem. Você tá querendo passar uma informação pra pessoa. Só que você tá querendo passar essa informação no audiovisual. Um bom contador de histórias pra mídia audiovisual é aquele que compreende a linguagem do audiovisual. Okay. É por isso que tem diversos textos acadêmicos e estudos sobre por que plano X faz você se sentir Y e por que você deveria usar isso em seus filmes. O processo de contar uma história no audiovisual não é o processo só de pensei uma história, aqui está a história. Você tem que ir a fundo na melhor maneira possível de contar essa história. Porque é importante é saber contar ela, não ela em si, tecnicamente. Não desmerecendo roteiristas, é claro que não. A forma como a história é contada no roteiro também é muito importante, obviamente. Mas o ponto aqui é mais utilize a mídia que você está fazendo a história para contar a sua história. E isso vale também para livros. Vamos lá. Eu já vi um pequeno início de debate disso dentro da comunidade de escritores e leitores, que é quando alguém quer contar uma história, é muito comum que a primeira reação da pessoa seja, vou fazer um livro. Por quê? Porque é, em teoria, a mais fácil de você fazer, já que você não tem dinheiro. Como é que você vai fazer um filme? Tem muita coisa pra você colocar aí no meio pra você conseguir fazer um filme. Prefere fazer o quê? Arte sequencial? Quadrinho ou mangá ou sei lá? Pode ser. Você sabe desenhar? Se não, boa sorte. E mesmo se sim, você vai desenhar durante muito tempo tentar fazer isso. Então é muito normal você escrever em prosa, escrever sua história como se fosse um livro. O, entre aspas, problema aqui é que muitos desses novos escritores, dessas pessoas que querem contar histórias, não escreveriam livros se eles tivessem outra opção. Se você retirasse a ideia completa da cabeça dele e botasse pra alguém assistir, provavelmente seria um filme. Porque o audiovisual meio que é a forma de arte mais dominante hoje em dia. Não em absoluto, mas é a mais abundante e é a que a maioria das pessoas consome, então é a que inspira a maioria das pessoas. E muitas vezes a galera não tem muito hábito de ler livro. Portanto, essas pessoas às vezes não sabem como contar a história delas. Exatamente, né, cara? Caramba, como é que você realmente consegue fazer algo se você não tem essa frequência de leitura mesmo? É realmente interessante você parar pra pensar assim, porque eles basicamente estão construindo algo que eles mesmos não consomem, tá ligado? Aí realmente fica difícil. Porque livros têm sua linguagem própria. Sim. Português. Mentira. Prosa tem as suas próprias características. Como você vai escrever um diálogo que você sabe que não vai ser conversado entre pessoas, vai ser conversado na mente do leitor só. Como é que você vai conseguir entregar as emoções corretas nisso? Porque pra contar a história, você tem que passar emoções. Quais são as técnicas de passar emoção através de um livro? O quanto você deve descrever um ambiente, uma cena? Quando que fazer isso fica chato? Que estilo de escrita você quer fazer? Isso tudo são coisas que você vai pegar se você ler bastante, na verdade. Deixa eu dar um exemplo. Tem um segredo. Eu prefiro escrever em primeira pessoa. O motivo pra isso foi porque quando eu era mais novo, eu li Dexter. A saga de livros Dexter que deu origem à série. E eu achei muito interessante que aqueles livros são feitos em primeira pessoa. Só que o ponto de Dexter é que o protagonista é, e como isso é explicado várias vezes, um lobo em pele de cordeiro. Da boca pra fora, ele é um cara legal, normal, amigável, super tranquilo. Porém, ele é, na verdade, secretamente, um puta psicopata. Ao colocar o livro em primeira pessoa, você está preso com os pensamentos dele. Você tá sempre vendo o que ele realmente tá achando da situação. E aí você vê o diálogo e não tem nada a ver. Você tá vendo o lobo, você está preso com o lobo. Enquanto o resto do mundo da história tá vendo o cordeiro. Isso que deixa histórias em primeira pessoa interessante. Você sempre vai ter o inputzinho do Dexter ali. Ele não vai só escrever alguma coisa, ele vai escrever uma coisa da maneira que ele interpreta essa coisa. Tanto que na série tentaram adaptar isso um pouquinho, fazendo com que tenha um monólogo interno do Dexter basicamente em
todas as cenas. Ficou charmoso, mas é diferente do livro, obviamente. É uma adaptação, afinal, mas tentou pegar a mesma ideia. E após ler esses livros, eu comecei a entender o valor de colocar histórias em primeira pessoa e comecei a fazer isso, mas eu sei que é um recurso, é uma maneira de contar a história que eu quero contar. Só que às vezes alguns escritores, entre aspas, amadores, não pensam muito nisso. Às vezes a história está em primeira pessoa, mas a narração e tudo está bem objetivo. Como se fosse em terceira pessoa mesmo, só que tá dizendo eu. Não tem a personalidade do personagem ali e não parece ter sido intencional divorciar as duas ideias. Só não parece que a pessoa pensou muito em como contar essa história. É que às vezes acontece muito isso, né? Principalmente quando você tá começando a tentar escrever algo sozinho, você realmente não manja de um tipo de técnica, você vai fazendo o que vier na sua mente e isso vai enfiando uma cacetada de um monte de coisas que teoricamente não funcionam juntos, tá ligado? A parte mais importante. E isso pra todas as mídias. A forma que você quer contar uma história em um filme é diferente da forma que você quer contar num livro, que é diferente de como você quer contar em um jogo, que é diferente basicamente, da mídia diferente, afinal. Que é diferente de um álbum conceitual. Sempre vai ser diferente. Todas essas mídias, todas essas formas de história são linguagens. E você tem que aprender a se comunicar nessa linguagem. Porque contar a história de uma maneira interessante é, em geral, mais importante do que ter uma ultra, super, duper ideia boa. Porque se você tiver uma boa ideia e você só não souber expressá-la, você não sabe expressá-la. Então é isso que eu quero dizer pra vocês que têm ideias pra histórias e querem começar a escrever histórias ou já escrevem histórias. É muito legal ter ideias interessantes assim, mas aprenda a apresentar essa ideia da melhor maneira possível na mídia que você quer apresentar. Aí também aprende a escrever bem importante. É isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até! E é isso, cara. Um bom vídeo pro pessoal que escreve, né? Que tá começando, querendo construir a sua própria história, seja você fazendo um livro, ou querendo criar um mangá próprio, uma nova, enfim. Saber esse tipo de coisa é importante, né? Então, novamente, o Daniel emprega muito bem esses tipos de conselhos que ele traz nesse vídeo, muito bom mesmo. E digam aí o que vocês acham, de maneira geral, né? Acham fácil empregar técnicas narrativas assim? Eu realmente tenho alguns problemas também, até porque eu sou bem amador escrevendo ainda, tá ligado? Mas a gente tenta melhorar com o tempo, né? Quando a gente escreve, é algo natural, né? Então, diga aí o que vocês acham. Eu particularmente curti bastante, porque é um vídeo que principalmente ele é inspirador a quem tá começando, né? E se sente preso a esse tipo de dificuldade de iniciar de verdade. Porque eu vou falar tudo, tá ligado? Você tem que chegar em alguém, vai perguntar se vale a pena escrever, então tá tudo errado já, velho. Só vai, só escreve, tá ligado? É isso que tem que fazer. Você começa a escrever e vai. Se não flui direito, abandona e vai pra outra ideia, depois você volta ou não, enfim, faz o que você quiser. Mas não fique dependendo de uma opinião alheia para ter vontade de startar isso em você, beleza? Então é isso. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, comente aí embaixo o que vocês acharam. E eu vou indo nessa. Até a próxima, pessoal. Falou!